Bom, olá pessoal, eu vim aqui para fazer esse vídeo rápido, né, para mostrar aqui como que está o desenvolvimento do nosso lab de soluções de desenvolvimento aqui. E eu vou trazer aqui para vocês o conceito do que seria, né, o nosso sistema de scribe médico, né? Então eu vou mostrar aqui para vocês como que ele está funcionando hoje, né? E de uma forma que vocês já estão vendo aí na tela, né? Mostrando aqui, ó, o nosso projeto de scribe médico, que é hoje uma das tecnologias mais poderosas, mais úteis aí para o profissional da saúde usar na sua rotina, aplicando, né, o que a gente chama hoje de IA, né? Então, vocês vão ver que aqui a gente tem os elementos da possibilidade, né, da ASR, que é a reconhecimento de fala automática. Isso é reconhecido a fala, né, tanto do paciente como do profissional médico, e isso é transcrito com um texto para que o texto seja o seu conteúdo, o seu, vamos dizer, né, o seu material de trabalho, que são as palavras do seu paciente que são transformadas nesse texto. Então aqui a gente tem a tela de apresentação. Eu chamo a atenção que hoje, né, uma grande dificuldade que a gente tem é perceber cada especialidade médica, né, que ela tem cada uma área de atuação, uma área de perguntas, né, que são importantes para serem relevantes, né? Essa dor, ela nasceu no nosso trabalho como perícia médica, judicial, porque a gente enfrenta na perícia cada dia um tema diferente, uma especialidade diferente. E o perito, ele é quase um generalista, né? Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que saber fazer as perguntas certas no momento certo. E muitas vezes ele vai se deparar com assuntos de diversas especialidades. Então, como é que eu tenho uma ferramenta que me transforma, né, num especialista de uma área a partir do momento que eu uso essa ferramenta, né? É como se fosse um tradutor universal das especialidades. Então, eu vou fazer uma consulta de psiquiatria. Quais são as perguntas que eu pergunto para a psiquiatria? Uma perícia, né? De neurologia, de ortopedia. Então, a ideia aqui dessa ferramenta, né, de apoio para esse processo da entrevista, que é um problema universal do profissional de saúde, né? Como que ele consegue apurar as informações daquele paciente na sua anamnese. E aí a gente tem hoje esse modelo que o EcoScribe é o que? Ele é eficiente, ele é clínico, ele é honesto, ele é organizado. É esse acróstico, né? O ECO significa isso, porque ele faz uma eficiência tomada da entrevista clínica com registro ali das falas, né? Ele é clínico porque ele é voltado para a área clínica, ele é honesto porque ele tenta garantir todo o processo de verdade no que é falado, no que é registrado e no que é documentado. E organizado porque aqui vocês vão ver, a gente tem pré-roteiros, a gente tem documentos que são gerados, né? Então, vamos mostrar como é que funciona, né? A gente entra aqui na plataforma, né? Faz o login, a gente já faz o login direto, né? E aí eu já entro na plataforma do sistema funcionando, ó. Então aqui, né, a gente fez um MVP para mostrar o processo, a ideia, né? Então o deploy dele hoje é direto do Google AI Studio. A gente está usando a ferramenta aqui do Google AI Studio, mas mais do que apresentar uma solução finalizada, é apresentar o conceito, os problemas que a gente tenta resolver. Então primeiro, né, você cadastrar seu paciente, né? Vamos colocar aqui hoje, né? Vamos dizer, a Copa tá chegando, né? Vamos colocar aqui, né? Neymar, né? Neymar Júnior. Né? Será que ele vai para a Copa? Será que não vai, né? Tá com o quê? 21 anos, né? Gênero masculino. Neymar tem uma lesão, tornozelo crônica, né? Ele usa remédio para dor. Vamos dizer que às vezes ele usa um anti-inflamatório, né? Ele não tem alergias. E aí, né, eu vou salvar o Neymar. Ele está salvo aqui na nossa estrutura de cadastro de pacientes. Então eu quero do Neymar, né, eu vou fazer uma nova entrevista. Eu procuro aqui a anamnese do Neymar, ó. E aí que vem a questão já da transformação do profissional, né? Qual profissional que você é? Eu sou um ortopedista. Então eu tenho um cadastro, eu sei fazer pergunta de ortopedista. Eu poderia já direto cadastrar aqui, puxar de um arquivo para montar esse roteiro, né? Ou posso pedir a IA para fazer, né? Então eu venho aqui para a seção de criar os roteiros, ó.
E aqui, né, o exemplo, eu tenho uma consulta ortopédica já, ó, localização da dor, tipo especial, exame de imagem, isso tudo aqui eu alimento, né? Então, por exemplo, eu vou fazer exame do pé e tornozelo, né? Eu vou pôr aqui, ó, exame do pé e tornozelo. E vou colocar os detalhes do que eu quero. Aqui a gente aplica IA também, né? Então, faça um roteiro geral de ortopedia com ênfase. Vamos dizer que hoje o assunto é então pé e tornozelo, com doenças do pé e tornozelo. Eu mando aí a preparar para mim um roteiro, ó. Então a ideia é que cada especialidade ou ela vai criar com a IA, ou ela vai trazer, né, a sua prática de roteiro, né? Ó. Então a própria IA aqui já me gerou outro roteiro com várias informações específicas, né? Os próprios testes, o teste especial de gaveta, pede para ver a dorsiflexão e flexão, né? Vou salvar isso aqui como consulta ortopédica pé e joelho, pé e tornozelo. Um tag de ortopedia, trauma, ainda vou pôr o tag aqui, ó, pé, tornozelo, porque depois eu faço, né, desse banco de dados de pré-roteiros, né, um banco de dados que eu posso pesquisar a qualquer momento. E agora, já que é sempre essa ideia, né, para você nunca entrar numa entrevista sem ter um roteiro, para você não ficar perdido, e para você multiplicar a qualidade do seu registro, a padronização desse registro. Então, se é uma equipe, todo mundo da equipe vai fazer essa pergunta, né? As perguntas que você selecionou aqui, igual eu expliquei no caso de uma perícia judicial, médica, eu como perito, assistente técnico, todo mundo vai padronizar. Nós vamos padronizar esse roteiro para ficar igual, né, na avaliação. Então eu passo aqui para a parte de entrevista, ó. Eu já selecionei aqui, né, que eu iria começar e vou iniciar a sessão. Na sessão, ele já trouxe para mim aqui, eu vou escolher aquele roteiro, ó, pé e tornozelo. Então ele já trouxe aqui para mim o pé e tornozelo, ó, lembra que eu já tinha selecionado. E qual que é a ideia aqui? À medida que você for construindo a sua entrevista, você vai marcando aqui, ó, e ele vai te dando uma ideia do que você já perguntou. Exatamente para padronizar a sua entrevista e você não correr o risco de esquecer, né? Igual aqui, ó, gaveta anterior, estresse, varo, teste de Thompson, ruptura de Aquiles, teste de Mulder, né? O neuroma de Norton. Será que eu fiz isso na minha entrevista hoje, que é de ortopedia de pé e tornozelo? Fiz. Eu marco aqui, ó, para que eu tenha um registro visual que eu complementei o mínimo que eu estabeleci como necessário para uma entrevista desse pré-roteiro aqui. E aí, como é que funciona? Você inicia, né? Para iniciar, ele pede que eu confirme a autorização. Então, aqui a gente trouxe os critérios hoje, né, para usar Scribe médico, para que ele seja mais fidedigno, né, e garanta, né, todos os complies aí de uso de IA na medicina, né? Então, primeiro eu tenho que confirmar. Paciente, você me autoriza? Me autorizou. Aí, a partir de agora, ele vai me deixar gravar a entrevista, que é o que está começando aqui, ó. Então eu começo a gravar assim, ó, o senhor tá com dor no pé há quanto tempo, né? Ele vai me falar, eu tô com dor, eu tive um trauma, uma queda, torci meu tornozelo, hoje eu tenho uma dor muito forte aí na região do tornozelo. Então ele vai te informar o problema que ele tá passando, né? E aí, ó, ele vai trazendo a entrevista, o que nós estamos conversando, ó, vai passando aqui, ó, ele está transcrevendo. Então, eu vou fazer aqui o teste de gaveta agora, teste de gaveta positivo, negativo, né, o teste de marcha, teste de força, né, do hálux, né, para ver a questão de força muscular. Vou fazer teste de sensibilidade das regiões de inervação dos nervos do pé e tornozelo. Então, tudo que eu vou dizer que é relevante aí pro teste do pé, do tornozelo, o exame, né, desse hoje, né, vamos dizer, uma persona ortopedista, vamos falar assim, você tem aqui a possibilidade de trazer o roteiro para te ajudar. Entrevista feita, finalizada, você concluir a entrevista, finalizar, e você vai para a parte de revisão da entrevista, que é um processo muito importante, porque a gente não pode usar o Scribe no sentido de achar que ele vai ser a solução para tudo, sem você ter a confirmação do próprio paciente que aquela entrevista foi feita. Então aqui ele vai trazer a entrevista, né, que a gente fez, ó. Ele vai buscar ela, vai trazer aqui o contexto. Eu poderia subir, né, outras histórias, né, exames prévios ou outras próprias consultas prévias, né, que já tinham sido feitas com esse paciente. E aqui, né, eu posso pedir interagir, né,
com a IA e tanto com o contexto da transcrição, como o contexto lá do meu roteiro, né? Então, avalie se na minha entrevista eu fiz todas as perguntas do roteiro de pé e tornozelo. Mostre com checklist, com cheque, marque o que foi perguntado em verde e o que não foi perguntado, em cheque, marque vermelho. Então aqui, né, o EcoScribe, né, ele começa a ser uma ferramenta, inclusive, de auditoria do que foi perguntado, do que não foi perguntado, uma ferramenta de você avaliar o seu processo de entrevista, né? Será que você está esquecendo algum ponto? Será que você está lembrando dos pontos relevantes, né? Aqui, ó, ele já fez essa avaliação, ó. Sessão demonstra início de uma anamnese, escuta, a maioria dos critérios técnicos objetivos, perguntas não foi abordado, ó. Aí ele traz para um swap, né, para mostrar lá o que eu perguntei, ó. Entorse, lembra que eu falei que era um entorse tornozelo? Ele já reconheceu, já trouxe aqui, ó. Fatura da base do quinto. Aí ele sugeriu, né? E é isso. Então esse é o nosso Scribe médico, né, que tem essas funcionalidades. É um MVP, a gente está aperfeiçoando, mas já dá para a ideia, né, de mostrar como que ele funciona. Finalmente a gente tem aqui o gerar o documento, né? Já que eu tenho a transcrição, já que eu tenho o contexto, eu posso sempre gerar documentos novos, né? Então eu venho aqui nessa seção, ó, buscar um modelo, eu posso já ter um modelo pré-pronto e peço, né, para ele gerar baseado nesse modelo, ó, identificação, histórico, ó. Isso aqui ele já apura, né, lá da minha entrevista e já preenche, ó. Ou então eu posso gerar com IA, né? Que é o que ele fez aqui, ó, enviar modelo. Os modelos que eu já tenho, que eu encaixo, né? O que eu apurei de entrevista, o que eu apurei lá de contexto, quando eu faço gerar com IA, ele vai aplicar no modelo que eu selecionei aqui. Ou então eu vou ter um modelo que eu vou fazer o controle em LaTeX, né? Da formatação, então é outra forma de também você direcionar o computador, né? A IA para te produzir um layout de documento que é aquele que você necessita, né? Aqui poderia ser o, né, então, modelo de laudo médico, modelo de encaminhamento ao plano de saúde, modelo de um relatório médico sobre o caso. Então você pode incluir isso tudo, tá bom? Então os ajustes nós vamos fazer, mas a ideia do nosso aplicativo, das dores que a gente tenta resolver é essa. Um grande abraço, né? Continue aí acompanhando. E se você tiver mais dúvidas sobre o nosso EcoScribe, entre em contato aí que a gente vai estar falando sobre esse assunto e te esclarecendo suas dúvidas. Um abraço!